Olá, pessoal! Aqui é a professora Renata Castilho e continuaremos nossa aula sobre sintaxe. E hoje falaremos dos tipos de verbos. No 7º ano, estudamos um pouquinho da introdução à sintaxe e falamos dos tipos de verbos na morfologia. Mas na morfologia estudamos o quê? O que são verbos efetivos, o que são verbos auxiliares. Hoje aprenderemos o que são verbos na sintaxe, ou seja, na construção de um texto. Na sintaxe, temos 3 tipos de verbos. Temos os transitivos, o intransitivo e o de ligação. Vamos entender um pouquinho de cada um? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento obrigatório para ser compreendido. Olhe bem, eu disse complemento obrigatório, ou seja, sem ele a frase não tem sentido. São verbos de ação, ou seja, tem uma ação aí acontecendo. Eu é o sujeito, pedi. Eu pedi. Tem sentido essa frase? Não, porque está precisando de um complemento obrigatório. No caso, seria atenção. Então, eu pedi atenção. Por isso que a atenção está complementando a frase, dando sentido para ela, isso mostra que são verbo transitivo. Os verbos transitivos se dividem em 3 categorias: diretos, indiretos e diretos e indiretos, que tem os dois. Vamos entender um pouquinho de cada um? Os verbos transitivos diretos são aqueles que são conectados ao verbo, ao seu objeto, ao seu complemento de uma maneira direta, ou seja, sem preposição. Então, nele não vai precisar de preposição obrigatória. Por exemplo, eu quero. Já mostra que é um verbo transitivo, porque quem quer, quer algo. Sempre faça a pergunta para o verbo quem quer, quer algo. Percebeu que eu falei a palavra algo? Por quê? Porque não precisa de preposição. No caso, eu quero chocolate. Tem alguma preposição aí? Não, então vai ser um verbo transitivo direto. O chocolate, no caso, é um objeto direto, porque foi conectado ao verbo sem uma preposição. Os verbos transitivos indiretos, entretanto, eles são conectados ao verbo com auxílio da preposição obrigatória, ou seja, a preposição vai ser obrigatória porque sem ela não tem sentido. Observem a frase. Todos precisam de cuidados. Esse de mostra, tem uma preposição aí, então o de é uma preposição. Quem precisa de algo. Olha, quando eu perguntei para o verbo, veio a palavra de, ou seja, essa preposição aí é obrigatória. Por ter essa preposição obrigatória, vai ser considerado o que? Um objeto indireto. Agora, há alguns verbos que pedem mais de um objeto. Então, o verbo transitivo direto e indireto é aquele que geralmente tem 2 complementos. Um vai ser direto, que é sem preposição, outro direto, que vai ser com preposição. Luciana deu. Observaram que a palavra deu já vem 2 complementos aí, porque quem dá algo a alguém. Então, vai ter 2 complementos. No primeiro caso, ela deu presente. Mas ela deu presente à mãe. Esse a mãe aí tá com crase. Esse crase já mostra que é uma preposição inserida, um artigo, mais uma preposição. Então, mostra que tem uma preposição. Então, vai ser o quê? Objeto direto, objeto indireto. O verbo vai ser o quê? Transitivo direto e indireto. Agora, o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento obrigatório, porque ele é autossuficiente. Ele consegue passar a mensagem sem o seu complemento. Pode ter complemento? Sim, mas esses complementos serão circunstâncias, informações adicionais que não são tão importantes assim. E eles podem ser de ação ou de fenômenos naturais. O homem é o sujeito, morreu. Perceberam que ele morreu, já concluiu a informação? O homem morreu. Se eu precisar de uma informação a mais, vai ser obrigatória? Não, vai ser uma informação adicional, circunstancial. Observem aí, o homem morreu de frio. Aí, vamos chamar de advérbio, adjunto adverbial de causa, porque mostra o porquê que ele morreu. Mas é uma informação obrigatória? Não, então é verbo intransitivo.
Já os verbos de ligação são aqueles que apresentam o estado do sujeito, as características do sujeito. Qual que é a função dele? Ligar o sujeito à sua característica, estado ou qualidade. Na morfologia, chamamos isso de adjetivo, mas na sintaxe, por ser um termo, chamaremos de predicativo do sujeito. Os verbos comuns de serem de ligação é o ser, estar, parecer, permanecer, continuar e ficar. Observem essa frase, a menina está doente. Esse está ligando o sujeito menina à sua característica doente. A menina está doente, mostrando uma característica temporária dessa menina, por isso que é um verbo de ligação. Gente, notaram que eu deixei uma frase ali que eu ensinei para vocês? Seres paper confie, para nunca esquecerem dos verbos de ligação. Entretanto, tomem cuidado, porque nem todo verbo de ação é um verbo de ação e nem todo verbo de ligação é um verbo de ligação. Como eu descubro? Pelo sentido. Veremos alguns exemplos agora. O primeiro exemplo é do verbo estar. Eu posso estar triste, que é um estado, aí vira um verbo de ligação. Posso estar em casa, que é uma ação, que é um verbo intransitivo. Eu estou em algum lugar. Importa onde? Não. Então, perceberam que nesse caso o estar pode ser de ligação ou pode ser intransitivo? Depende do sentido. Mais um exemplo é o verbo andar, que é um verbo de ação. Então, ele pode ser de ligação também? Sim, por exemplo, eu ando rápido, andar rápido. Eu ando rápido, aí você vê o quê? Uma ação acontecendo. Ando bravo, eu ando chateada. Aí vemos o quê? Um estado. Então, é bom antes ter o sentido da frase para depois definir se é de ligação, se é transitivo, tudo bem? Para finalizar, pessoal, vamos falar das locuções verbais. O que são locuções verbais? É quando dois verbos, que é um auxiliar e o outro verbo, o verbo principal, fazem a informação de um único verbo. Geralmente acontece na voz passiva. O que é a voz passiva? Quando o sujeito sofre uma ação. Se você está lendo esse anúncio, agradeça seu professor. Nesse caso, não aconteceu na voz passiva, aconteceu no tempo composto, que é o gerúndio que está acontecendo agora, ando, indo, indo, mostrando uma continuidade. Então, quando acontece isto, é um quê? Uma locução verbal. Por exemplo, a menina foi encontrada. Esse foi encontrada vai ser o quê? Vai ser uma locução verbal. Entenderam agora o que é uma locução verbal? Só para relembrar que vai ser importante também. No caso das vozes verbais, estudaremos na próxima aula. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula!